Meu nome é Tatiane Nascimento, sou jornalista por formação, atuo na área do audiovisual e fotografia. E falar sobre o preconceito, sobre o racismo, sobre a intolerância religiosa é uma ferida que ainda é aberta, que dói, que fere, que sangra. E desde muito tempo a gente ainda fala sobre isso, desde a diáspora dos negros para o Brasil. A gente vem falando sobre esse tipo de coisa e é cada vez mais frequente a gente vê nos noticiários, né, umas manchetes sobre racismo na nossa rua, na nossa cidade. E isso causa muita revolta, né? Uma revolta que você parece que está de mão atadas e não pode fazer muita coisa. E aí a gente precisa falar, precisa verbalizar, precisa gritar, porque silenciar não adianta muita coisa. A intolerância religiosa vem de muito tempo, né? Como eu falei anteriormente, desde a diáspora dos pretos para o Brasil. Que para a gente conseguir profetizar a nossa fé, precisávamos esconder os santos, os nossos guias, as nossas crenças com o santo católico, né? Aí houve o secretismo religioso, por isso a gente sempre assemelha, né? A gente, quando eu falo, as pessoas assemelham muito Nossa Senhora com Iemanjá, enfim, porque aí teve um secretismo religioso, porque a gente não podia ter a nossa crença em paz. E hoje não mudou muita coisa não, tá? Hoje ainda somos perseguidos, vários terreiros, tem amigos de terreiros que são perseguidos, a gente vê os noticiários, as pessoas invadem, quebram os instrumentos sagrados deles, e aí fazem piadas na internet ou na vida real. E é muito complicado isso porque, como eu falei, é uma ferida que sangra dia após dia e não tem como cicatrizar. Porque quando está cicatrizando, quando a gente acha que vai cicatrizar, vem vai e mete o dedo na ferida e sangra mais ainda. Então isso dói, isso fere, isso mata. Sem falar do preconceito também, né? Tá tudo misturado. E aí vem a questão do racismo. Infelizmente, a gente passa por esse processo dia após dia. Eu, como mulher preta, mãe solo, eu sinto muito isso na pele, eu consigo enxergar o racismo, né? E também dói muito. Só que aí a gente não pode silenciar, a gente não pode baixar a cabeça para essas coisas, mas cansa, né? Lutar cansa. E aí a gente precisa sempre estar quebrando as barreiras, derrubando os muros, gritando, porque silenciar não vai adiantar muita coisa. Pra gente conseguir, né? Mano Brown tem uma música do Racionais que ele diz que pra gente, por sermos pretos e pobres, a gente tem que ser 2 vezes melhores, mas isso aí não é arrogância, não. Isso aí é pra gente ser visto, ser notado, né? Pra gente ser notada na sociedade, a gente precisa ser isso aí. E como é que a gente vai ser 2 vezes melhores se estamos há muito anos atrás? Não tem como. Meu nome é Wilson Filho, sou conhecido como Marta Mel aqui no meu município. Sou produtor de audiovisual, professor de teatro também. Sou uma pessoa não binária, né, por experiência. E falar sobre homofobia e preconceito em pleno século XXI é um absurdo, né? Porque a gente não vê mais aquele tempo de hierarquia, de que a homofobia, o preconceito era realmente exagerado para a classe LGBT, naquela época, né, que hoje em dia já tem mais siglas, que é o LGBTQIA+. E assim, viver dentro de uma sociedade que exista pessoas com esse tal de preconceito, não falo só por gente que tem suas opções sexuais, mas também falo de raça, de cor, entendeu? E de pessoas que, para conviver com pessoas ao seu redor, pessoas que têm esse pensamento absurdo, esse pensamento nojento, né, que é o preconceito e a homofobia, né? Hoje em dia, o preconceito morreu, mas não para todos, mas para alguns.
porque eles hoje em dia deixam na mente, acumulam na mente o preconceito e o ódio, a raiva, né, por uma pessoa que seja por opção, né, sexual, ou por ser negro, ou por ser indígena, ou por ser caboclo, ou por ser carabenha, entendeu? Então, assim, viver no mundo hoje em dia com um total preconceito, gente, é realmente desgastante, né? Porque o preconceito acabou. O preconceito passado, que o povo trazia muito na mente, acabou, certo? Hoje em dia a gente está vivendo em pleno século XXI. É botar a cabeça para funcionar, certo? E dizer, show preconceito. Preconceito aqui nunca mais. E falar um pouco também sobre homofobia, né? É um ponto, né, que a gente possa, como eu posso dizer, é um que dói, machuca, mata, certo? Eu já passei por isso, por experiência própria, já sofri homofobia, né? Já fui chamado de diversas palavras de baixo calão em praça pública, no meio da rua, por eu ser um homossexual não binário, ser negro, pobre, viver em periferia, entendeu, gente? Então não é nada fácil hoje em dia para quem vive no meio dessas pessoas com essa mente poluída, com essa mente nojenta, de ser homofóbico. Hoje em dia existem muitos homofóbicos e muitas homofóbicas no meio da sociedade, no cotidiano da gente, certo? Por onde a gente passa em esquina, numa festa, sempre tem um ou uma que nos olha com um olhar de indiferença, sabendo eles ou elas, esses homofóbicos, né, e essas homofóbicas, que nós somos capazes sim de ter o nosso espaço dentro da sociedade. Hoje em dia tem jornalistas, hoje em dia tem professores, médicos, hoje em dia tem bailarinos, cantores, diversas linguagens culturais, artísticas que nós temos, a nossa classe LGBTQIA+, no meio desse ciclo artístico e profissional. Hoje em dia somos profissionais, né? Estamos ocupando mais espaços, estamos ocupando mais credibilidade na sociedade. Mas hoje em dia, para se encontrar, se bater de frente com uma pessoa que seja homofóbica, gente, homofobia, ela dói, ela machuca e pode chegar até matar. Não guarde o rancor de um homofóbico, uma raiva, né, para si. Não guarde, entendeu? Procure alguém para desabafar, procure alguém para conversar, entendeu? Se for chorar, chore no ombro de um amigo, de um colega, mas não guarde essa estupidez poluída desses certos e certas homofóbicas e homofóbicos que hoje em dia existe dentro da sociedade, que não era mais para existir, porque hoje em dia existe lei para isso, para homofobia, para transfobia, para gordofobia, seja ela qual for a fobia. Mas hoje em dia existe lei, mas também a lei só vai valer a pena se você botar sua cabeça para funcionar e dizer homofobia nunca mais. Basta, basta disso, basta de homofobia, basta de preconceito, basta de intolerância religiosa e basta de racismo. Eu digo a vocês, basta.